Senhoras e senhores, uma boa noite. É com muita alegria que recebemos hoje aqui na Associação Espírita Reino de Baluaê. Vamos dar início a este ato com uma mensagem para nos refletirmos um pouco sobre nós mesmos. A motivação vem do reconhecimento pessoal. Sabe aquela medalhinha que você ganhou no pré-escolar? Aquela promoção no trabalho? O elogio da sua mãe quando te viu arrumado? Tudo é motivo para alegrar a alma. Fique pensando no que não tem. Agradeça pelo que conquistou, ainda que seja uma simples caixa de lápis de cor. Com ela, dá para desenhar o mundo e colorir como você quiser. Após essa linda mensagem de reflexão, damos início ao 49º aniversário desta casa, em complemento, homenagem póstuma ao Dr. José Pedro de Oliveira, no Salão de Eventos Reino de Baluaê, no dia 23 de setembro de 2023, às 8 horas. Neste momento agora, damos início à cerimônia de homenagem póstuma ao senhor José Pedro de Oliveira, que foi advogado da nossa casa. Peço por gentileza que coloque o vídeo ali, por gentileza. Dr. José Pedro de Oliveira, advogado da Associação Espírita Reino de Baluaê ao longo de 12 anos. Boa noite a todos. Estou certo que todos me conhecem e estou certo também que eu vi essa associação nascer. Ela veio progredindo de uma forma tão interessante que você via nos seus olhos como se fosse um gráfico o seu crescimento, e tudo isso. Em primeiro lugar, nós temos que parabenizar em primeiro lugar o Carlos Adilson. Por quê? Toda tropa tem o seu comandante e, sem dúvida alguma, uma tropa bem comandada, o sucesso é garantido. E isso está provado hoje, que cada dia cresce, e hoje, com certeza, cresce com passos maiores. Então, estou aqui para parabenizar, porque realmente eu vi nascer e acompanhei passo a passo. Eu parabenizo todos, sem dúvida, mas especialmente o seu presidente. Uma boa noite a todos. Bom, falar do Dr. Zé Pedro me comove bastante, porque a lembrança de um profissional que trabalhou comigo em todos os meus 3 mandatos de presidente da associação, no meu mandato no Ministério das Religiões Afro-Brasileiras. O Dr. Zé Pedro, ele não era só um profissional para mim, né? O Dr. Zé Pedro, ele, como um bom advogado que ele foi, prestativo, uma pessoa de um libato inexplicável, atencioso, um profissional que nunca deixou a desejar. Então, o Dr. Zé Pedro de Oliveira, ele, para mim, ele foi um companheiro de trabalho, um companheiro de serviço, que prestou durante 12 anos o atendimento do seu escritório de advocacia, a sua dedicação às religiões matriz africanas, ajudando a desenvolver o preconceito, ajudando a desenvolver aquela perseguição jurídica, debatendo os processos jurídicos quando havia necessidade. E o mais importante era quando ele me aconselhava, quando a gente não tinha, dava um perdido, ali ele vinha e me aconselhava. Então ele não era só um advogado para mim, ele era um amigo, um conselheiro, um parceiro de trabalho que é indesejável. Então, a sua história, o teu alegado que ele deixou para a família, para nós, é muito grande. Hoje eu tenho mais que agradecer
o espírito do Dr. Zé Pedro, onde ele estiver, o cantinho que ele estiver lá em cima, que ele nos olha e continua nos ajudando espiritualmente, da mesma maneira que ele ajudava fisicamente enquanto ele viveu aqui nessa terra, nesse paraíso que é o mundo terrestre. Então eu só tenho a agradecer ao Dr. Zé Pedro, a sua família, né? E os amigos que sempre esteve junto com ele em sua trajetória de trabalho. Eu só tenho a agradecer a esse profissional, Dr. Zé Pedro, pelo seu grande serviço prestado à associação e meu Ministério das Religiões Afro-Brasileiras. Um exemplo de profissional, foi um exemplo de pessoa. Meu muito obrigado, Dr. Zé Pedro. Após esse vídeo, eu convido aqui à frente a doutora Cláudia Mararé, representando a assessoria jurídica da Associação Espírita Reino de Baluaê. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o Carlos Abenço Pereira Lopes, cumprimentando e estendo aos demais componentes da mesa. Primeiramente, eu quero parabenizar todas as pessoas envolvidas para que a festa em comemoração a São Cosme e Damião realizasse de forma tão linda. Eu participei à tarde e foi uma festa maravilhosa, um clima de muita alegria. Então eu quero parabenizar todas essas pessoas. É com muita satisfação que eu agradeço o convite, Carlos, para fazer parte da Associação Espírita Reino de Baluaê. Agradeço o convite e a confiança. Espero contribuir muito com a associação. Com relação ao Dr. José Pedro, tanta coisa para falar desse amigo, desse colega de profissão. Mas vou ser breve. Convivi com o Dr. José Pedro por mais de 30 anos. Desde que ele e o meu saudoso pai começaram a faculdade, o curso de Direito na cidade de São Carlos, em São Paulo. Depois atuamos em diversos processos. O Dr. José Pedro, ele acolhia muito os advogados em início de carreira. A porta do escritório dele sempre esteve aberta, auxiliando, emprestava modelo para a gente, enfim, sempre foi muito companheiro. Enquanto estive também uns 10 anos como escrevente no foro extrajudicial, o Dr. José Pedro chegava no cartório, não esqueço, mineirinho, sempre quietinho, falava devagar, dava o seu bom dia e contava uma piada. Adorava contar piada. Algumas vezes engraçado, outras vezes não, mas a gente ia. Muito educado com as funcionárias, profissional ético, tão ético que foi eleito presidente da OAB subseção de Guaíra e Terra Roxa. Alain, Anne, parabéns pelo pai que vocês tiveram. Tenho muito orgulho. Obrigada. Doutora Cláudia, muito obrigado pelas palavras. Agora eu gostaria de chamar o doutor Luiz Cláudio para pronunciar algumas palavras também aqui. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente e ministro Carlos Adilson Pereira Lopes. Cumprimento a Cláudia Mararé. Cumprimentando também aqui os parentes do Dr. Zé Pedro de Oliveira, na pessoa do meu amigo, Dr. Alan Carlos Turra de Oliveira.
eu cumprimento todos os membros, associados, simpatizantes dessa querida associação. Como foi dito aqui, Dr. Carlos, estou impressionado, é a primeira vez que venho e até falei para a Cláudia, quando ela me mandou a localização, eu pensei que era um ambiente pequeno, mas é um ambiente enorme e, pelo que eu vi, cheio de amor, de carinho, de afeto, de atenção a todos. Estão de parabéns. Hoje aqui se comemora 49 anos dessa Associação Espírita Reino de Balauê, que nesse período atendeu mais de 150 mil pessoas. Número expressivo que demonstra a importância dessa instituição. Junto com a comemoração dos 49 anos da associação, também prestado homenagens mais do que merecidas ao Dr. José Pedro de Oliveira. Duas comemorações que devemos aplaudir e reverenciar, pois são acontecimentos que marcam as histórias, tanto dessa respeitada associação, como da pessoa querida, amada, que foi o Dr. José Pedro. Hoje, ao contrário dos meus antecessores, eu fui incumbido de falar sobre um dos homenageados, Dr. José Pedro de Oliveira. Nasceu em junho de 1947, em Governador Valadares. Formou-se pela Faculdade de Direito de São Carlos em 16 de junho de 1986. Pai de Alan Carlos Turra de Oliveira e Ana Turra de Oliveira. Estão ao meu lado. Deu entrada no pedido de inscrição definitiva da OAB em março de 1987 e foi deferida em abril de 1987. Em novembro de 97 foi eleito vice-presidente da subseção de Guaíra. Gestão 98/2000 foi o segundo mandato da subseção de Guaíra, juntamente com o Dr. Diceu Coutinho Gomes, o nosso baluarte e eterno presidente. Em 21 de novembro de 2000 foi eleito presidente da subseção de Guaíra 2001-2003, composta pela diretoria José Pedro, presidente, Aparecido, vice, Daniel Barbosa Basto, secretário, e tesoureiro Júlio Carlos Richter. Aqui, naquela época, havia uma eleição e eram escolhidos 2 suplentes para compor a chapa. Também nessa eleição ocorreu uma situação inusitada e atípica. Meu pai, o advogado Manuel, fazia parte da chapa do Dr. José Pedro. E eu, curiosamente, fazia parte da chapa oponente. A chapa concorrente, que era pelo doutor também, José Carlos da Costa Pereira. A situação atípica por quê? O meu pai votou na minha chapa, porque eu era filho, e eu votei na chapa do Dr. José Pedro. Nós invertemos o voto. E digo, não houve traição, porque os votos se compensaram. E mesmo antes de se tornar presidente da OAB, José Pedro foi um advogado que me ensinou muito. Eu, recém-formado, sempre busquei ajuda e ensinamentos com os mais antigos da profissão. Mesmo meu pai sendo advogado, ele nunca atuou na área, o que me permitiu pedir socorro e ajuda com os ensinamentos do advogado mais antigo, em especial o Dr. José Pedro, como disse a doutora Cláudia. José Pedro, como gostava de ser chamado, nunca negou uma ajuda, um conselho, um ensinamento, inclusive colocando seu escritório à minha disposição e de todos os advogados. Mesmo sendo advogado em Guaíra, eu tinha um porto seguro em Terra Roxa, que era o Dr. José Pedro. Eu fui o seu sucessor na presidência da OAB. E com muito orgulho recebi o seu legado de benfeitorias e melhorias na vida dos advogados. A subseção de Guaíra é composta por Guaíra e Terra Roxa. Quando foi presidente da OAB, o nosso querido Zé Pedro sempre lutou pela classe, independentemente da cidade que o advogado era, ou Guaíra ou Terra Roxa. O Dr. José Pedro, juntamente com o Dr. Dirceu, foram os responsáveis pela instalação da OAB em Guaíra, pois antes desses gigantes advogados, a nossa sede pertencia à Terra Roxa. Com dedicação, luta e respeito que eles tinham junto à seccional do Paranaense, a OAB secção do Paraná, fomos agraciados com a sede em Guaíra.
O Dr. José Pedro se entregou, se dedicou e, como presidente, mobilizou toda a sede, trouxe novos computadores, novos móveis. Foi um guerreiro, sempre lutando para manter juízes, promotores, delegados, tanto em Guaíra como em Terra Roxa. Foi um advogado brilhante, estudioso e respeitado. Por isso tentei e tenho visto que o Alain tem se espelhado em seus ensinamentos. Certamente o Dr. José Pedro está muito feliz com essa homenagem recebida da Associação Espírita Reino de Baloé, dos familiares dos advogados aqui presentes. Hoje, representando os advogados, deixo minhas homenagens ao grande advogado e ex-presidente que é o OAB de Terra Roxa e Guaíra, o Dr. José Pedro Oliveira, pedindo que daí de cima proteja seus familiares, seus amigos e advogados da nossa querida sucessão. Encerro meu discurso com agradecimento pela oportunidade dada pelo presidente e ministro Carlos Adilson Freire, pela família do Dr. José Pedro, pela doutora Cláudia, e em especial aqui aos filhos Alain e Ana, pois fui agraciado para fazer essa singela homenagem ao meu amigo, irmão, mestre e professor, Dr. José Pedro Oliveira. Hoje, quem me rende as homenagens é a Associação Espírita Reino de Baloé, mas futuramente que ele renderá homenagem certamente à sucessão de Guaíra. Meu boa noite, muito obrigado a todos. Luiz Cláudio, muito obrigado pelas palavras. Dando sequência à homenagem, gostaria de chamar o presidente da Associação Espírita Reino de Baloé para poder dar sequência aqui na frente, por gentileza, o Carlos Adilson Freire Lopes. Quero convidar aqui o Alain, o doutor Alain, de Cordeira, ele vai receber uma homenagem aos seus pais. Quero convidar aqui o doutor Luiz Cláudio aqui, mais a doutora Érica. A Cláudia vai entregar essa homenagem, essa placa, o filho do meu amigo José Pedro. Não foi só o meu advogado, foi um amigo para mim, um amigo para todos nós, nas horas difíceis. Quando eu ia eu sempre lá dentro, sempre lá com esse filho, sempre lá, mas sempre ele teve as portas abertas. Eu tinha um sininho na frente, eu chegava lá, explodia, ele saía lá da manhã, chega aqui, mando, ele chamava de mando, né? Então, eu quero que a Cláudia, entrega esse certificado para a família, para os filhos do meu amigo José Pedro. Uma salva de palmas para esse amigo nosso. De coração, quando ele está lá, pode ter certeza, ele vai estar feliz. Alain, Anne, receba com muito carinho e respeito essa linda homenagem que a associação preparou para o seu pai, muito merecida pelo trabalho dele, tá?